Hoje eu vou falar sobre um assunto que interessa muito, principalmente a nós mulheres, que é o rejuvenescimento da área dos lábios. Vou falar um pouquinho sobre código de barra, diminuição de volume, assimetria, hidratação. Então, continuem assistindo esse vídeo. Então, para ficar mais simples, eu vou dividir esses pacientes que procuram, que têm indicação de rejuvenescimento dos lábios, em três pacientes, né? Em três tipos de paciente. O paciente mais jovem, que tem os lábios mais finos. Um paciente que ele começa a perceber o processo de envelhecimento nessa área, principalmente ao falar, ele já começa a perceber o quê? Formação de sombras, de linhas que no futuro serão rugas. E o paciente que já está envelhecido, bastante envelhecido nessa área, que mesmo sem fazer nenhum tipo de contração ou de mímica, mesmo sem falar em repouso, o paciente já percebe as rugas ao redor dos lábios e o lábio com um volume bem diminuído. Então, esse paciente mais jovem pode ser aquele paciente que geneticamente já tem os lábios mais finos e percebe que esse volume não está equilibrado com o restante do rosto. Ou então um paciente que, mesmo jovem, com um volume bom, ele pensa o quê? Que ele pode aumentar um pouquinho mais o volume e ficar mais bonito, ou então até mesmo corrigir uma assimetria. A correção de assimetria é um detalhe que dá bastante beleza para o paciente. Então, quando esse tipo de paciente chega aqui na clínica, o mais importante é avaliar a face, exatamente as proporções do rosto, para saber se o lábio mais carnudo, com mais volume, deixaria esse paciente mais bonito. Além disso, existem proporções que fazem um lábio ser mais bonito do que o outro, e isso a gente deve respeitar em todos os tratamentos no lábio. Então, esse primeiro paciente, o paciente vai ter indicação de preencher, o resultado ficando bom, deixando ele mais bonito. O ideal é a gente tentar manter esse resultado fazendo uma revisão anual, e isso vai favorecer muito o processo de envelhecimento dessa área, porque o ácido hialurônico ele não só é um produto que dá estrutura para o lábio, para a pele, mas ele também faz um estímulo de colágeno que é importante. Já o segundo paciente é um paciente que ele tem um bom volume, mas ele percebe que ele está conversando, que ele tira uma foto e que existem algumas alterações, como essa formação de sombra ao redor dos lábios, ou então até mesmo ele percebe que o lábio está mais ressecado, que as linhas dos lábios estão mais pronunciadas, estão mais evidentes, né? Então, para esse tipo de paciente, pode ser indicado um tratamento de prevenção ao redor dos lábios ou de hidratação mesmo, com uma técnica usando um produto chamado Skin Booster, que é justamente a gente aplica o ácido hialurônico não com o objetivo de preencher, mas com o objetivo de fazer estímulo de colágeno, de dar mais estrutura para essa pele, para ela ficar mais resistente à formação da ruga. Então, para esse tipo de paciente, o preenchimento pode ser uma opção para deixar o lábio dele mais bonito e mais hidratado, ou apenas a técnica do Skin Booster, né? Já o terceiro paciente é um paciente que está com essa área, apresenta essa área bastante envelhecida, e a gente tem que, nesse caso, examinar todo o contexto, né? Quantas vezes chega uma paciente aqui na clínica com o rosto todo envelhecido, muito fotoenvelhecido, e o objetivo dela não é tratar a pele, é apenas deixar o lábio bem jovem, sem nenhuma ruga, né? Nesse caso, se a gente mantiver essa ordem de tratamento que o paciente está pedindo para a gente preencher o lábio, tratar o lábio antes de tratar o rosto todo, mesmo que o lábio fique natural, ele não vai ficar dentro de um contexto e ele vai chamar mais atenção, mais para o lado negativo, porque a gente vai perceber que um preenchimento, que um procedimento foi realizado nessa área. Então, para esse tipo de paciente, a gente pode lançar mão sim do preenchimento com ácido hialurônico, mas tratar toda a pele, principalmente a pele ao redor do lábio, é muito importante, e a gente pode lançar mão de tratamentos com laser ablativo, microagulhamento com radiofrequência, ultrassom microfocado, e muitas vezes, dependendo do grau de envelhecimento, a gente vai ter que associar várias técnicas para proporcionar um resultado satisfatório e natural. Então, existem três fatores que são determinantes para o processo de envelhecimento dos lábios. O primeiro fator é o tamanho, é o volume natural dos lábios. Os pacientes com lábios mais finos tendem a envelhecer mais rápido nessa área porque eles têm menos volume, menos estrutura, né? Além disso, exposição solar é sempre um fator primordial, decisivo para o envelhecimento da pele. Então, para a formação dessas rugas ao redor dos lábios, mesmo os pacientes com os lábios mais carnudos, pacientes que se expuseram muito à radiação ultravioleta, tendem a ter essas rugas periorais muito mais pronunciadas. E o hábito de fumar é muito importante,
Imagina um paciente que o dia inteiro, durante anos, faz a contração dessa musculatura ao redor dos lábios, provavelmente em menos tempo, um espaço mais curto de tempo, esse paciente, mesmo em repouso, já vai ter rugas estáticas, ou seja, mesmo sem fazer nenhuma mímica, essa ruga já vai marcar com mais profundidade a pele ao redor do lábio.